Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta está começando e o assunto é importantíssimo, né? Nós vamos falar no Quinta Pauta hoje sobre o Bolsonaro que pode voltar para a cadeia por fala de Eduardo Bolsonaro no evento que ele fez nos Estados Unidos nesse último final de semana. A defesa de Bolsonaro teve 24 horas para responder ao Alexandre de Moraes, o ministro, né, sobre essa fala do Eduardo, porque o que acontece? O Eduardo falou no momento na festa, o meu pai, ele está ouvindo isso, quer dizer, algo parecido, né? E aí o Alexandre de Moraes falou, como assim? Ele não pode ter contato com celular, com áudio, com internet, com nada. É como se ele estivesse preso na cadeia, né? Não é porque ele está em domiciliar que ele vai ter essa regalia. E aí está dando o que falar, é justamente esse assunto que é o que nós vamos abordar aqui no Quinta Pauta. E para debater conosco, a nossa querida doutora Adriana Matos está com a gente, também o doutor Ricardo Gama e também o doutor Marcos Taguchi, para a gente poder esmiuçar e saber que contexto é esse, né? E onde podemos chegar, porque até então o Alexandre de Moraes tinha dado aí 90 dias, né, justamente pela broncopneumonia do ex-presidente Bolsonaro, para que ele fosse para casa para ser tratado. Mas agora pode ser que ele acabe voltando para a prisão comum. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do STF determinou isso ontem, segunda-feira, que a defesa de Jair Messias Bolsonaro presta esclarecimentos em até 24 horas após a divulgação de um vídeo envolvendo seu filho, Eduardo Bolsonaro, que pode indicar descumprimento das condições impostas da prisão domiciliar humanitária concedida ao ex-presidente. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 24 de março de 2026, concedida após quadro de broncopneumonia. A medida tem prazo de 90 dias inicial e foi condicionada ao cumprimento de restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as condições estabelecidas estão a proibição de uso de celular, telefone ou qualquer meio de comunicação externa, a vedação ao uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, e a proibição de gravação de vídeo ou áudios. O despacho também estabelece que o descumprimento dessas medidas pode resultar na revogação da prisão domiciliar e no retorno imediato ao regime fechado. A determinação de Moraes tem como base a divulgação de um vídeo gravado por Eduardo Bolsonaro durante participação na Conferência de Ação Política Conservadora realizada nos Estados Unidos. No material, conforme registrado no despacho, o deputado afirma: vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Com o celular na mão. Porque eu estou mostrando para o meu pai, e eu vou provar para todo mundo no Brasil, que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Bom, vamos analisar o vídeo aqui, nós temos o vídeo, a produção separou para a gente dar uma analisada, né? Esse vídeo ele fala em inglês, né? Mas tem legenda. Vamos assistir. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Bom, essa foi a questão, né? O vídeo foi esse, né? A fala foi essa. Inclusive, agora a gente fica aqui na expectativa do que vai acontecer. Bom, o documento não afirma que houve descumprimento das medidas impostas, né? Mas determina que a defesa esclareça as circunstâncias relacionadas à declaração feita nesse vídeo que nós acabamos de assistir. Na decisão, Moraes destaca que a prisão domiciliar foi condicionada à proibição de comunicação externa, direta ou indireta. Doutora Adriana, vamos começar com a senhora. É uma questão complicada, um momento em que ele fala até de um movimento, né? Tipo, não vão calar nossa boca, sabendo que o pai não podia ter assistido. Se ele falar isso sem dar a entender que o Bolsonaro estava assistindo, é uma coisa. Agora, ali ele deu a entender, doutora? Santiago, você pode passar de novo o vídeo? Só para eu tirar uma dúvida.
Vamos lá, produção, por favor, dá para passar de novo o vídeo aí para a doutora poder assistir para tirar as conclusões? Vamos lá. Been in exile, the Honorable Eduardo Bolsonaro. Ali ele está com o celular na mão. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Aí o vídeo, doutora. Então, acho que deu Então, para é o tirar que ele as fala. conclusões. Eu não sabia se ele tinha falado I'm going to show it to my father ou se I'm showing to my father. Ele fala I'm showing to my father. Eu estou mostrando para o meu pai. Olha Exato. que situação. Eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, quando se ele vai passar o vídeo, eu quero você falar I'm going to show to my father ou I'm showing to my father. Então ele fala, ele está ali com o celular, ele fala I'm showing to my father. Eu estou, show é mostrar, né? Estou showing, como se estivesse atuando. Eu estou mostrando, showing é mostrando para o meu pai. Bom, dito isso, eu estou falando de uma questão verbal. Eu estou mostrando as palavras dele, né? Dito isso, uma coisa, ele está respondendo justamente aquela questão lá no STF, que, né, eu falei aqui que eu ouvi dizer aí para advogados que ele não vai comparecer na audiência e tudo mais. Outra coisa é ele agir ou sem pensar ou pensar, né? Porque ou está com uma rua. Eu já ouvi, olha, eu vou falar aqui, tá? Quando eu estava no Instagram, acho que uns 2 dias atrás, quando eu vi esse vídeo no Instagram, eu pensei, espera aí, Bolsonaro acabou de sair da cadeia, ele não pode fazer isso. Aí eu olhei o vídeo de novo. Só que como foi um perfil assim menor, foi até um perfil jurídico, não foi um perfil de grande mídia, eu falei, olha, será que isso aqui vai estourar? Pensei comigo. Eu falei, isso aqui pode dar ruim para o Bolsonaro. E aí, na segunda, já ontem, né, já apareceu toda essa questão aí. E aí eu queria ouvir as palavras dele, né, porque pode ter uma interpretação, né, advogado. Eu estou vendo muitos comentaristas a favor de advogado, né, que advogados têm feito contorcionismos jurídicos para conseguir defender o Bolsonaro quando vem essas bobagens aí do Eduardo, né? Ele está lá com ativismo. Eu não sei até quando um ativismo passa por uma psicopatia, né? Porque a gente está na hora de pensar, o Bolsonaro está doente, né? Ele está doente, ele tem a questão do ombro, que talvez ele venha a fazer uma nova cirurgia. Ele precisa, nesse momento, de um pouco de paz, um pouco de folga, estar no seio da família dele, e ele não precisa de ninguém atrapalhando essa fase aí da prisão domiciliar como o Eduardo fez, né? Acabou fazendo. Dizem que o Eduardo ele é muito inteligente, porque ele se formou em uma das melhores faculdades de direito do Brasil, que é o FRJ. Eu ouvi dizer aí que parece que ele passou em concurso da Federal, né? Da Polícia Federal, alguma coisa assim. Ele é um cara inteligente, entendeu? Né? Não é possível que ele não tenha capacidade de entender tudo isso que está acontecendo, e ele é uma pessoa que entende muito de processo penal, né? E aí tem gente que fala, olha, ele fez de propósito, ele fez para provocar, ele fez para mostrar para o Moraes, para o ministro, ele sabe o que ele está fazendo, mas será que ele sabe o que ele está fazendo? Eu, como advogada, eu não faço criminal, eu não sou criminalista, mas eu fico assim, chateada quando um cliente estraga o próprio processo, ou a testemunha do cliente estraga o próprio processo, né? E aqui, a gente imagina os advogados do Bolsonaro, teve aí uma ida da Michelle Bolsonaro para falar com o ministro Moraes, né? Houve reuniões para que essa prisão domiciliar, independentemente do que eu acho de humanitário ou não, né? Desse termo humanitário, se é correto ou não, enfim, houve reuniões, né? Houve questões aí para que essa conversas importantes, alianças para que essa prisão domiciliar fosse concedida ao Bolsonaro. E aí, de repente, 2 dias depois,
vem o filho, ativista, estragando tudo, dá um tempo, mexendo em tudo. Isso daí que ele está fazendo lá fora, ele é um político, né? Portanto, ele quer visibilidade, porque ele está sendo... Ele ficou, assim, de canto quando o Trump revogou aí a Magnitsky, né? E aí ele ficou meio assim, sem moral, talvez. E aí o mundo viu que o Trump faz o que ele acha de interessante para o país, porque depois daquela reunião com o Lula, não sabemos o que foi acordado ali, né? Muitos dizem que acordado nossas terras raras, tudo mais, e aí ele relaxou, né? Revogou essa questão da Magnitsky. Então, e aí ficou comprovado que realmente ele não tem poder nenhum, influência nenhuma sobre o presidente dos Estados Unidos. Então, como ele precisa de um palanque, porque se entrar um governo de direito e conseguir anistia, ele volta para o Brasil e vai tentar a carreira, vai continuar a carreira política dele aqui. Mas ele precisa, por hora, de visibilidade, ele é um político, ele não pode estar fora da cena, ele não pode estar fora do cenário político, né? Então, só que ao mesmo tempo, ele envolver, né, e ele falar, I'm showing, eu estou mostrando para o meu pai, poxa, não é possível que ele não saiba a besteira que ele está fazendo de prejudicar, porque o pai dele é um preso político, todo mundo sabe disso, né? E o sistema está a favor do governo atual, né? A gente tem tanto escândalo para apurar, a CPI do Banco Master não teve a prorrogação, o ministro André Mendonça da liminar, mas no julgamento com os outros ministros não teve, né? A liminar foi derrubada. Nós temos isso. Nós temos uma tentativa aí de abrir uma CPI do Banco Master. Nós estamos com um escândalo tão grande na República, ser apurado, que, se for apurado, vai enfraquecer o sistema, aí vem o Eduardo Bolsonaro, ou com essa psicopatia em relação à obsessão, em relação a Moraes, e estragar tudo. E aí fez uma cortina de fumaça, porque é assunto importante para o país, né? Por quê? Por causa do cenário das próximas eleições. Eu penso que a gente tem que agir com inteligência, né? E ele fala, eu estou mostrando, eu acho isso tão... E aí, a Michelle, ela já falou que ela está com todos os cuidados, tem os agentes da Polícia Federal lá na casa do Bolsonaro, que não entra nenhum aparelho celular, né? Até para receber visita, ele precisa de autorização. Ela vem veementemente falando que não foi descumprida nenhuma medida dos requisitos da concessão da manutenção, né, dessa prisão domiciliar. E o Eduardo Bolsonaro, assim, foi estraga-prazer, né, entre aspas, com essa atitude dele. Foi uma atitude bem infantil até, né, doutora? Porque não tem como falar que ele não sabia, porque ele já entrou filmando com o celular, né? E a primeira coisa que ele falou... Eu estava com essa dúvida de verbo, sabe? Eu estava com essa dúvida. Você pega um advogado do outro lado, tem 3 advogados aqui. Você pega o advogado do outro lado e fala, ele falou, eu estou mostrando, e o advogado vai bater nesse verbo. Não é, doutores? O que vocês pensam sobre isso? Eu estou mostrando, eu não vou mostrar, porque eu fiquei dúvida, I'm going to show to my father, eu sei, I'm showing. Então, nesse caso, né, doutora Adriana, a gente vê que, por um lado, existe todo um cuidado, conforme a senhora falou e falou muito bem, o Alexandre de Moraes até acabou dizendo que, graças a Michelle, é que eu reavaliei e deixei ele na domiciliar, porque realmente ela me convenceu de que ele está precisando de cuidados médicos. E tem esse cuidado todo, segundo dizem, né, quando entram na casa, tem que deixar o celular na cestinha lá com o policial, até a própria filha lá, a Laurinha, de 15 anos, tem que deixar o celular na cestinha, para ela poder conversar com as amigas, ela tem que ir até o portão, pegar o celular e ficar ali, né, conversando com os amigos. Quer dizer, por um lado, tem um cuidado todo, para que não seja justamente ferida essa conduta. E no outro momento, a gente vê num evento lá nos Estados Unidos, onde ele está tranquilo, né? O Eduardo está tranquilo lá, mas de lá ele afeta toda a família e isso ainda divide mais a direita, porque metade dos parlamentares da direita estão descendo o porrete nele e a outra metade falando, não, tem que ir para cima mesmo.
Quer dizer, está colocando lenha na fogueira para quê, né? Fica a pergunta. Exatamente. E aqui vale dizer que o Bolsonaro ele não está proibido de ver televisão. Tinha televisão lá na Papo Dia, ele podia ver. Ainda que ele visse isso pela televisão, né? Ele vai falar: o que meu filho está fazendo? Já teve aquela treta lá, ele se xingando e tal. E aí, se eu fosse a esposa do Bolsonaro, eu ia querer... Nossa, eu ia ficar louca. Se eu fosse a esposa do Bolsonaro, agora vamos apimentar mais. Se eu fosse a esposa do Bolsonaro, eu traria o Tarcísio e saía para presidente, que é o que a gente falou aqui. A gente está apostando nisso até sexta-feira, hein? Vamos deixar bem claro. Pode dar certo, pode dar errado, mas existe essa possibilidade. E com um incremento desse, né, o Taguchi, se ela falar: olha, tá vendo? Olha, o Eduardo mais uma vez ferrando a gente. E aí? Quer dizer, vou sair para presidente, vou trazer o Tarcísio e fim de papo. Ah, vai mesmo. Eu acho que pode ser que aconteça isso justamente por um envolvimento e uma amostragem dessa. E, diga-se de passagem, vamos trazer aqui uma atualização, a defesa de Bolsonaro disse que não tinha o conhecimento sobre esse vídeo de Eduardo. A resposta, aquele prazo de 24 horas que venceria hoje, já foi mandado para lá. E a manifestação foi enviada ao STF após o ministro Alexandre de Moraes dar o prazo de 24 horas para Bolsonaro explicar o suposto acesso a um vídeo durante o cumprimento da prisão domiciliar. A minha manifestação ao STF, após o ministro Moraes dar esse prazo de 24 horas, explica o suposto acesso a esse vídeo. Pedido de explicação ocorreu após o Eduardo Bolsonaro afirmar em publicação nas redes sociais que enviaria a seu pai a gravação da participação dele em um evento de políticos nos Estados Unidos, né? Bom, Bolsonaro, a defesa dele, já se manifestou dizendo que eles não tinham conhecimento desse vídeo até o momento que ele falou. Taguchi, complicado, né? Então, vamos lá. No direito, tudo tem 2, 3, 4 explicações conforme a conveniência de quem está justificando, quem está fundamentando uma decisão ou uma argumentação em defesa de alguém. Então, dentro desse contexto, pode ser que esse eu estou mostrando não era literal que ele estava mostrando naquele momento numa chamada de vídeo. Pode ser que ele, sabendo que o pai era autorizado a ver TV, que mais cedo ou mais tarde aquilo ia passar no noticiário. Então, essa pode ser uma justificativa. Agora, essa fala dele, específica, estou mostrando, ainda que possa ser interpretada dessa forma que eu falei, ela gera, sem sombra de dúvida, inconvenientes, como a gente está vendo aí. Vale lembrar, como eu sempre falo aqui, esse processo, essa prisão, são absolutamente ilegais, porque ele não cometeu crime. Aquele que julga ser uma das supostas vítimas, isso é absurdo, isso talvez eu acredito que nem na China aconteça uma situação desse tipo. Então, assim, estamos todos, aqueles que lutam por uma democracia real e por uma legalidade real, à mercê das decisões da veneta do Alexandre de Moraes. Ele faz o que ele quer, ele já conseguiu, devagarzinho, ele conseguiu galgar uma capacidade de influência no país, de poder no país, nunca vistas antes. Vale dizer que tem coronel, tem general preso e as próprias Forças Armadas abaixam a cabeça. Vai saber se é a custa de dinheiro, a custa de ameaça, sabe-se lá o que acontece nos bastidores para ele ter essa tamanha influência no país. Agora, dentro desse contexto de um processo ilegal, de uma prisão ilegal, à mercê de uma pessoa que faz o que quer, que tem um prazer sádico, como quem nunca viu um filme, quem nunca vivenciou na escola, tem aqueles meninos mais estudiosos, tem aqueles meninos mais bagunceiros, tem aquele que é o que manda e desmanda, é como se ele fosse um menino malvado da sala de aula, que faz o que quer e as pessoas ficam quietas. E dentro desse contexto, essa fala do Eduardo foi infeliz. Ainda que ele quisesse, esse estou mostrando fosse pensando, mais cedo ou mais tarde ele vai ver isso aqui na TV, mas pegou mal, foi mal colocada, porque dá margem para essa interpretação que ele estaria fazendo chamada de vídeo. Ao mesmo tempo, supor isso desrespeita e coloca a Polícia Federal como uns bananas, os caras que estão ali na casa do Bolsonaro como uns bananas, uns bundamoles que não têm capacidade de verificar esse tipo de situação. Então, tudo vai depender da conveniência de quem decide, da interpretação de quem argumenta, porque é uma situação em aberto.
dá para interpretar de uma forma ou de outra, como qualquer coisa no direito. E diante da situação do Moraes ter verdadeiro prazer sádico de espezinhar o Bolsonaro, é perfeitamente possível que ele use isso para colocá-lo de volta na prisão. Ele está preso, mas está em casa, colocá-lo de volta na prisão. Então, assim, vai depender do nível de sadismo do Moraes para dar andamento nesse episódio. Ô, doutor Ricardo Gama, a gente vê até uma certa infantilidade, né, na questão dos irmãos do Flávio e do Eduardo, porque nesse evento ligam as luzes, parece que eles viram estrelas, né? Quer dizer, eles vivem num mundo hollywoodiano, vamos dizer assim, né? Eles nem medem as questões do que pode prejudicar ou não. É claro que a gente sabe que isso tudo, a gente não é a favor dessa prisão, né, de tudo que ocorreu desde o dia 8 de janeiro, mas é algo que está acontecendo. E agora a gente quer saber o que supostamente isso pode trazer de prejuízo maior ainda, como se não bastasse os 27 anos de cadeia, né, doutor? Porque a gente vê que Bolsonaro, 27 anos de cadeia, preso num presídio, é diferente. Claro que vai estar sempre preso, mas diferente de ter o contato aí com o crescimento da filha, contato com a esposa no dia a dia, numa prisão domiciliar. Você não acha que isso deveria ser mais resguardado de uma maneira assim, mais cuidadosa, com mais carinho, porque é uma oportunidade, olha, 90 dias para ver o que acontece. E a gente falava aqui no programa, só quero ver quanto tempo vai durar até que chegue a primeira mancada. E dito e feito, né? Veio e justamente de quem nós falamos, porque nós demos nomes aos bois, né? Está gravado, é só voltar alguns programas atrás, quando o Bolsonaro foi preso, que nós falamos, queremos saber até quando o Eduardo Bolsonaro ou o Flávio vai aguentar, né? E aconteceu o que a gente estava prevendo. 90 dias para ver se iria ficar em prisão domiciliar, é assim que eu vejo. Se nada fosse ocasionado de ruim, ficaria a sua pena toda, ou até algum direitista entrar e tirar aí através da sua graça. Agora, nessa questão, aonde nós podemos chegar? O Bolsonaro pode ir para a prisão mesmo, doutor? Porque a gente está vendo que o Alexandre de Moraes, porque podia já ter colocado ele na prisão, né? Olha, falhou aqui, toma, vai para a prisão. Porque era na hora. Estava dizendo ali, ó, se ele cometer algum desses crimes, ele volta para a prisão na hora. E não voltou na hora. Ainda tem aqui um recurso, vamos dizer assim. Você ouviu o negócio lá? Não ouvi, poxa. Mas você acha que ele volta para a prisão ou não, doutor? Como é que fica a história? Santiago, eu acho muita má vontade da mídia tradicional noticiar uma coisa dessa como se estivesse transmitindo diretamente ao pai através do celular. Todo mundo sabe, que acompanha a direita brasileira, que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão gravando um documentário sobre a vida e sobre a luta com relação à democracia do país. Então, quando ele entra na CEPAC com o celular em mãos, ele mostra todo o entorno, mas vislumbrando documentar em primeira pessoa aquilo que ele está vivenciando. É difícil você se expressar em português do mesmo jeito que você se expressa em inglês. Ele estava se expressando em inglês. E ao falar que ele estava mostrando a luta dele, o empenho dele pela democracia. Só que pelo fato de estar com o celular na mão, o pessoal já fala, não, está mostrando para o pai. Então, tudo vale contra a direita, contra Jair Bolsonaro. A mídia, predominantemente de esquerda, sempre coloca o lado negativo. Olha só, ele está descumprindo, porque o pessoal quer mais que Bolsonaro morra. Essa que é a realidade. Estou falando que o pessoal da esquerda quer que Bolsonaro morra. Eu fui numa peça agora no Sesc de Santos, uma peça horrível, tá? Vou falar o nome da atriz, acho melhor nem falar o nome da atriz. Só fez militância de esquerda. Eu vi senhoras de idade saindo do teatro, né? Só colocando ali a pregação da esquerda, falando nominalmente o nome do presidente atual, falando sobre as pautas da esquerda. Ou seja, eu quero ir ao teatro, eu quero ver uma história, eu quero ver uma construção. Por mais que se exalte uma figura ou outra, eu não quero ser desrespeitado. Então, famílias estavam lá e famílias saíram. Agora, voltando a Eduardo Bolsonaro. Então, é uma má vontade muito grande da interpretação por parte do pessoal da esquerda e por parte da mídia. Então, ele estava mostrando ao pai, até porque Bolsonaro tem acesso ao noticiário. Ele iria ver
que o filho estava lá, pai, estou mostrando para o senhor a minha luta, estou aqui, tem pessoas que amam o senhor, que estão empenhadas em vê-lo solto, e assim por diante. No caso, não se pode tirar uma domiciliar... Aí seria um recado indireto, né, doutor? Seria um recado indireto, Isso. aí tudo bem. Né? Eu não posso falar contigo, eu não posso nem te ligar, mas você está me vendo aqui, eu estou mostrando para o senhor o meu empenho. E outro detalhe importante, para tirar uma domiciliar, no caso de Bolsonaro, não pode ser apenas com achismo. Tem que fazer uma perícia no celular para ver se recebeu o vídeo mesmo, se tem lá realmente a conexão naquele momento que estava sendo transmitido da CEPAC, onde Eduardo Bolsonaro estava discursando e estava lá com o celular da Michelle ou da filha. Então precisa ter provas, não basta apenas o blá, blá, blá. Olha só, dou 24 horas. Tudo é 24 horas. Para Lula não tem 24 horas, para deputados do PT, senadores, não tem 24 horas, é só para Bolsonaro. A gente tem que acabar com essa perseguição no país e com essa colocação que a gente vive uma democracia. A gente não vive, Santiago, infelizmente. Espero que Bolsonaro esteja bem, que continue em prisão domiciliar até que a democracia seja restituída com a soltura de todos os presos do 8 de janeiro e de Jair Messias Bolsonaro. Tá certo. Doutora Adriana Matos, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade. Aqui é uma questão, né, para os telespectadores internautas verem como direito subjetivo. Eu interpretei de uma maneira, o doutor Taguchi de outra e o doutor Ricardo Gama de outra. Veja como direito é entendimento, né? Que de cabeça de juiz e tudo mais é o entendimento. Então, quando o sistema não atua de acordo com a lei, eles podem usar o entendimento que quiserem, né? E aqui vai mais uma coisa. Eu vi pessoas falando até da parte psicológica do Eduardo Bolsonaro lá, porque ele está fora, ele é um cara que fala inglês fluente, ele sabe muito bem a diferença de I'm going to show to my father later, assim, vou mostrar para o meu pai depois, ou eu estou mostrando, né, para o meu pai, né? Graças a Deus ele não falou I'm showing to my father live, né, ao vivo, aí acabar com tudo, né, acabar com tudo. Então, assim, faltou responsabilidade no ato dele, principalmente, você vê, doutor Taguchi falou de um jeito, doutor Ricardo falou, mas a gente se expressa em inglês de outra forma. Mas perto do português, o inglês é muito pobre de vocabulário. É muito mais fácil aprender inglês que o português, isso não tem nem sombra de dúvida. Então, eu não sei qual foi a intenção dele. Ele fala muito bem, ele fala com o Trump em inglês, o cara não sabe colocar um verbo ali na frente, né? Um outro verbo ali na frente, I'm going to show my father. Ele fala, I'm going to show. Eu achei um absurdo, sinceramente, eu achei absurdo. Ele falou, estou mostrando, né? Da responsabilidade. Ele quer o quê? O ego dele combater o Moraes, falando, olha aqui nos States, como é que tá todo mundo vacinando Bolsonaro, é isso? Então, é muito bom aqui hoje ter 3 advogados e mostrar como cada um entende diferente. E como é uma questão muito subjetiva. De certo, tem que haver pelo menos uma perícia no celular, como o Ricardo falou, ou então ouvir os agentes federais que estavam lá no momento e usar os agentes federais. Não, os agentes federais estavam lá. Eles viram que o Bolsonaro não estava com o celular, né? Eles têm essa... Até para poder falar, não, eles viram que não tinha celular nenhum. Tem essa defesa para o Bolsonaro. Né? Tem essa defesa para o Bolsonaro. Mas eu espero, assim, que realmente não é para quem quer que os poderosos que querem que o sistema continue, na minha opinião, não é negócio o Bolsonaro voltar para a prisão, porque ele está bem debilitado, ele pode morrer, vai morrer como mártir. E aí é o seguinte, desculpa, eu votei no Bolsonaro, né? Vou votar no Flávio, se for ele mesmo, mas eu estou assim analisando friamente. Para o sistema não é bom que ele morra como mártir, porque a direita aí a direita vai entrar, né? Porque vai cair na questão pública. Pô, mas nem teve a prova, porque começou todo mundo a levantar, teve perícia no celular e os agentes, ele não se colocou bem, falando inglês, vai ter tantas coisas que o pessoal vai ver, não, isso daí foi porque pegou no pé mesmo. E aí, se entrar para a cadeia e morrer, aí acabou essa esquerda. Então, aqui no meu achismo, tudo isso pode ser levado em consideração
na hora de decidir se ele volta para a cadeia ou não, porque para o Bolsonaro morrer, o sistema, a esquerda quer que o Bolsonaro morra, mas não morrer de um modo que seja contra o sistema que está vigente agora, certo? Então, quando ele estava lá no hospital, que ele foi para casa, até falei aqui, né? Para o sistema é viável que ele vá para casa, porque se ele está se recuperando de uma cirurgia e ele for para a cadeia e morrer, pô, não teve. Foi uma cirurgia que ele fez, né? Não teve o pós-cirúrgico adequado, uma cadeia, né? Por mais que tenha suporte, é diferente, tem a questão emocional de estar do lado da mulher, da família. Então, se for levar por esse lado, né, de um risco de morte dele e tudo mais, talvez ele nem volte para lá, né? E também falta provas. No direito penal, já falei aqui, a prova tem que ser cabal, 100% de certeza absoluta, só que ele é um preço político. Nada tem sido respeitado dentro do processo penal, dentro da legislação penal, nada tem sido respeitado nesse processo. Então, o que resta aqui para mim é torcer para que o Bolsonaro continue nessa prisão domiciliar, que o Eduardo pare de ser obsessivo, né, essa compulsão obsessiva que pode virar uma psicopatia em face do Moraes. Todo mundo vai ter o seu tempo aqui, uma hora, o mundo é redondo, né, um dia da caça, outro do caçador, tem que ser mais frio, mais inteligente, mais prudente. E assim, para terminar, quando o Flávio fez aquela vigília na frente da casa do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava aquele surto, tentando tirar a tornozeleira e aí voltou para a prisão, eu quero encerrar assim, toda vez que os filhos fazem um ato até legítimo da parte deles para defender o pai paga o preço. Então, vê que o Flávio está mais moderado, então está na hora dos filhos começarem a parar de fazer besteira. E a Michelle fica enlouquecida com isso. E aí, quero agradecer a oportunidade do programa aqui, tá? Muito obrigada, Santiago, a todos, aos internautas que comentam e elogiam aqui a bancada, agradeço por isso também. Bacana. Doutor Marcos Taguchi, fica à vontade aí, suas considerações finais, seu comentário. A gente vê tanta aberração acontecendo nos últimos tempos por parte da nossa Suprema Corte, que é comum e é possível que o cidadão que não é da área do direito, independente de ser uma pessoa mais simples ou uma pessoa que tem um cargo melhor, a pessoa começa a perder a crença, a não acreditar mais na justiça no Brasil. E eu quero pontuar aqui que as coisas não devem ser assim. Por quê? Falando de uma maneira simplificada, o Poder Judiciário ele é como uma pirâmide. Então, na base, que é a parte maior, a gente tem um juiz de primeira instância, ali no meio os desembargadores dos tribunais, e na pontinha lá o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e Supremo Tribunal Federal, STF. Muito bem. Quem são os juízes de primeira instância? Pessoas que estudaram, passaram uma prova muito difícil e se tornaram juízes. Pessoas, via de regra, em sua maioria da classe média, porque quem é muito pobre não tem quem banque para a pessoa ficar 2 anos por aí estudando para passar no concurso, e quem é muito rico não vai querer ser juiz, vai achar que os vencimentos não valem a pena. Como eu sei de gente que pediu exoneração do cargo de juiz, porque achou que não valia. Então, via de regra, são pessoas de classe média, que estudaram, estão lá fazendo seu trabalho. Na experiência que eu tenho, um ou outro é um canalha que trata as pessoas mal, é arrogante, quer matar, se livrar do processo, dane-se as partes, mas a maioria dos juízes, eles têm realmente uma intenção de resolver os conflitos, de ter um respeito pelas pessoas, querem dar uma decisão bacana à luz do direito. Então, a justiça de primeira instância, que é a que resolve o caso, as situações da maioria das pessoas no dia a dia, ela faz, em sua maioria, um trabalho bom, um trabalho que deve ser respeitado, um trabalho adequado. Nos tribunais, essa porcentagem eu acho que muda um pouco, mas ainda tem uma maioria de pessoas que procuram trabalhar certo, embora a gente esteja sempre vendo o caso, CNJ afastou um juiz que recebia propina para vender sentença, CNJ afastou outro juiz que abusava do sobrinho, CNJ teve aquele juiz Lalau que desviou verba para a construção do tribunal lá do trabalho, entre outros. Então, nos tribunais a gente vê já um percentual maior de coisa errada, mas ainda tem muita gente que trabalha ali querendo dar uma decisão adequada. Eu mesmo já ganhei vários processos em recurso no tribunal
e eu não posso, então, criticar, falar que todos decidem errado. Já no STJ e no STF, até pela maneira como as pessoas se tornam ministros desses tribunais, que é pura politicagem, educação política, não tem como ser diferente. As decisões são meramente políticas. O direito é só uma coisa pro forma, é só uma questão meramente de justificar para dar algum ato de legalidade, mas as decisões são meramente políticas. Então, vale lembrar que o processo da maioria das pessoas, ele vai parar nos tribunais. Ele não vai chegar ao STJ ou ao STF, porque critérios políticos, critérios de direito para que o processo possa ter um recurso apreciado nesses tribunais. Então, só uma menor parte dos processos vão chegar até lá. Chegam até lá questões que têm âmbito, que vão influenciar no país todo, para mais pessoas. E aí as decisões são totalmente políticas. E quando a gente vê um tribunal que já é composto de maneira política, escancaradamente dando decisões políticas, perseguindo o outro lado, o lado que não é do presidente que os indicou, é normal a pessoa comum que não entende como funciona desacreditar da justiça, e às vezes não vai nem buscar o seu direito por conta de que aquilo lá não serve para nada, mas serve. O poder judiciário, os processos funcionam para a maioria dos casos. Agora, nas questões políticas, é politicagem pura. Então, dentro desse contexto, a situação específica do ex-presidente Bolsonaro, a gente sabe que não era nem para ele estar preso, não, o Alexandre de Moraes, que seria uma das supostas vítimas da alegada tentativa de golpe, ele jamais poderia estar julgando, esse processo é ilegal, os manifestantes do 8 de janeiro, eles jamais teriam como destituir alguém de cargo, porque era um domingo, não tinha ninguém lá, eles não tinham armas, mesmo que eles tivessem mera luta ali com alguns guardas, não iam fazer com que as pessoas perdessem os cargos. Então, é tudo uma jogada política para perseguir os seus opositores. Dentro desse contexto, fica todo mundo à mercê de quem está lá. Então, o Barroso, que saiu, já falou em discurso, nós vencemos o bolsonarismo, o que é um absurdo. Um magistrado ele tem que ser neutro, ele não pode jamais se colocar politicamente, entre tantos outros absurdos. Então, assim, entendo que essa situação do Eduardo, ele talvez devesse colocar de outra maneira o que ele quis colocar. Como a doutora Adriana falou, isso dá margem para várias interpretações, inclusive interpretar que ele estava em uma chamada de vídeo, mas aí, como foi colocado pelo doutor Ricardo, teria que haver uma perícia, teria que se apurar isso. Então, mas não deixa de ser, deu margem já para o Alexandre falar, não, quero uma explicação em 24 horas. Então, assim, a gente fica como espectador dessa novela, dessa troca de acusações, dessa perseguição, e isso é nocivo para o país, porque gera descrença das pessoas no Poder Judiciário, enquanto tem muita gente boa atuando no Poder Judiciário, na primeira instância e mesmo nos tribunais. Então, não dá para achar que todo o Poder Judiciário é aquela podridão que está lá. Então, isso que é a mensagem que eu gostaria de passar, e em relação às eleições, que as pessoas votem com consciência, e espero que a gente possa debater mais vezes aqui as coisas que acontecem e trazer esclarecimento para as pessoas. Agradeço a todos e até a próxima. Doutor Ricardo Gama, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade. Santiago, a palavra é gratidão, gratidão a você, a nossa audiência, aos nossos excelentes debatedores, doutora Adriana Matos, doutor Marcos Taguchi, que engrandecem o debate da democracia, dos atos cívicos todos, né, através das suas opiniões, né, colocar suas opiniões para poder todos absorverem, tirarem suas conclusões. Mas quando se entra no local para se dar um discurso, eu digo por experiência própria, recentemente, quarta-feira passada, eu assumi como presidente do CONSEG de Vicente Carvalho, aqui em Guarujá. Obrigado. O seu coração... Obrigado. O seu coração chega acelerado, a sua mente também, querendo lembrar o discurso, você vai falar de improviso, a sua mente fica ali a milhões de quilômetros ali, você está ali pensando, o seu coração batendo mais forte. É a mesma coisa um filho quando entrou para proferir um discurso, uma plateia seleta, o coração estava acelerado, a mente também, e o coração lembrando, meu pai pode morrer, eu posso de repente não abraçar mais meu pai está preso, eu não posso voltar ao Brasil, e eu gostaria nesse momento que ele visse a minha coragem, a minha força,
que eu estou aqui lutando por ele, fazendo o melhor, as pessoas gritando o nome do pai, então tudo isso impacta. Eu mesmo, quando vou fazer uma defesa no júri popular, o meu coração bate mais forte, eu sinto no meu coração, mesmo sem ser um parente, mas um cliente que confia no trabalho de uma família que está assistindo, o coração bate mais forte, a mente fica acelerada, porque você tem que demonstrar a justiça, a inocência da pessoa. Ele queria ali demonstrar a inocência do pai dele. Pai, mesmo à distância, sinta o meu abraço, sinta o meu amor, sinta o meu empenho por você, eu estou mostrando que eu te amo, que eu sou teu filho e honro as minhas origens. Então, esse mostrando, até no inglês, que ele fala muito bem, ele quis atingir o coração do pai, levar aquele abraço mesmo à distância, porque ele sabia, logicamente, que o pai iria acompanhar nos noticiários especializados. E foi isso que aconteceu, no meu entender. Mas é preciso olhar com muita calma, ver com cuidado, a direita tem que modular mais as palavras, tem que parar de briga, Michele tem que se unir aos filhos, tem que ter uma voz única, Tarcísio com certeza será candidato aqui à reeleição do governo do estado de São Paulo, Michele será senadora pelo DF, então é todo mundo se unir em prol de um objetivo, de democracia e a gente resgatar o Brasil para os brasileiros. Que Deus abençoe a gente cada vez mais, que mais programas como esse sempre venham para poder somar nas nossas opiniões. Bacana. Bom, vamos trazer aqui, eu vou deixar por último, né, o vídeo lá do Eduardo, para o pessoal que está assistindo tirar as conclusões também. Mais uma vez vamos passar, está em inglês, mas tem legenda. Mas antes vamos trazer o resultado da nossa enquete aqui, né, da nossa pergunta. A gente estava perguntando, na sua opinião, né, a pergunta é essa que está na tela, você acha que a entrada de Ronaldo Caiado fortalece ou atrapalha a direita em 2026? Fortalece ou atrapalha? São as duas opções. Fortalece 57% e atrapalha 43%. Quero agradecer aqui os doutores, Ricardo Gama, doutora Adriana Matos, doutor Marcos Taguchi e a nossa querida e amada audiência. E amanhã a gente está de volta em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e finalizo aí com o vídeo do Eduardo Bolsonaro, esse vídeo que deu o que falar. Um grande abraço, até lá. How are you all? Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much.